Boa noite, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Nós queremos saudar a amada igreja, bem como as pessoas que nos estão assistindo, sejam de perto, sejam de longe, que estejam debaixo da proteção e da bondade do nosso poderoso Deus. Nós vamos orar nessa noite, vamos interceder pela vida de todos aqueles que estão nos ouvindo. Oremos. Soberano Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por esta noite, o Senhor nos permitir estar na Tua presença, para juntos nós podermos adorar o Teu nome, que é excelso pelos séculos dos séculos. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós, que o Teu Santo Espírito possa dirigir as nossas vidas, para que a palavra do Senhor, para que o nosso culto e a nossa oração sejam agradáveis à presença do Senhor. Abençoe a vida de todas as pessoas que estão nos assistindo. De alguma forma, Deus, está chegando a mensagem do Teu Evangelho e a presença do Teu Santo Espírito, Deus, aonde quer que eles estejam. Que a Tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. Também intercedemos por aqueles que estão enfermos, de quarentena, isolados, nos hospitais, aonde quer que esteja, Deus, que a Tua bênção seja sobre todos, os guardando, os protegendo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos louvar a Deus, hino binário número 21, ao Deus de Abrão louvai. Queridos irmãos, gostaríamos de convidar todos a cantar conosco este louvor de adoração ao nome de Deus. Somente os 3 primeiros versículos da palavra de Deus. Diz a palavra de Deus:
Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos ainda louvar o nome do Senhor nosso Deus. Vamos cantar o cântico Eu te busco, te procuro, ó Deus. Meus amados irmãos, eu quero meditar com os ouvintes nesta noite, antes de anunciarmos o nosso tema, ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 11, somente o versículo 28, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Esse texto está dentro do contexto quando Paulo ele vem dando instruções a respeito de como a ceia do Senhor deveria ser celebrada. Havia muitos exageros e o foco central da celebração da ceia estava sendo negligenciado pela igreja. Eles estavam transformando a ceia do Senhor em um momento carnal,
de comida e bebida. Portanto, o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto para regulamentar a respeito da Santa Ceia. E entre outras coisas que o Paulo assevera neste texto, queridos irmãos, ele no versículo 28 fala algo que é extremamente importante para a nossa vida pessoal e para a nossa comunhão com Deus. Diz o texto: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vou repetir a leitura: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós vivemos um tempo de muita tecnologia, especialmente no que diz respeito à comunicação. Hoje nós temos os chamados apps, né? Os aplicativos que nos conectam com o mundo em tempo recorde e quase ao vivo. Nós ficamos sabendo de notícia de todos os lugares. E em grande parte nós devemos dizer que se aflora um comportamento humano, e esse comportamento humano é aquele comportamento pecaminoso, onde as pessoas querem cuidar mais da vida dos outros do que da sua própria vida, do que das suas próprias intimidades, do que das suas próprias coisas internas. As pessoas gastam mais tempo se preocupando com a vida dos outros do que com a sua própria vida. E eu nesta noite gostaria de meditar com os irmãos, baseado neste texto, que esse comportamento pecaminoso e até deplorável, com tantos meios de comunicação, aonde as pessoas deveriam usar esses meios de comunicação para se aproximarem mais, esses aplicativos, na verdade, eles têm mais separado as pessoas do que aproximado. Esses aplicativos, eles têm, infelizmente, causado muitos males naqueles que não sabem usá-lo apropriadamente. Mas quando a Bíblia diz que o homem deve examinar-se a si mesmo, está querendo dizer que nós devemos olhar para dentro de nós. Nós devemos nos preocupar com com o nosso interior, com o nosso coração, com a nossa mente, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, procurar controlar o nosso temperamento. É uma responsabilidade individual e intransferível. Cada um responde por si mesmo. Queridos, eu quero contar aqui uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, ouvi na minha infância, e me recordo porque, de fato, a essência dessa história é a história de muitas das pessoas que estão nos ouvindo, muitas pessoas que estão se relacionando com a gente, vive esse drama nos dias contemporâneos. Conta-se que numa cidade pequena, um moço de semblante sofrido, marcas na face, de tanto sofrimento, de tantas decepções na vida, ele procurou, portanto, naquela cidade, ajuda médica, psiquiátrica. O homem estava vivendo uma enorme depressão, estava vivendo um drama na sua vida, se sentindo infeliz, não tendo esperança, não tendo sentido na sua existência, e ele, portanto, procurou essa ajuda terapêutica. E quando ele se assentou no divã daquele psiquiatra, e eles começaram a conversar, e o tempo foi passando, e não houve progresso na solução dos problemas internos daquele moço. E o médico, então, no final da consulta, não tendo muito resultado positivo, ele sugeriu para aquele moço algumas medidas terapêuticas que poderiam, hipoteticamente, ajudá-lo a enfrentar os seus dramas e as suas dificuldades. Então ele sugeriu: meu senhor,
por que o senhor não faz uma viagem? Sempre que a gente viaja, a gente vê pessoas diferentes, a gente vê coisas novas, a gente conhece coisas novas. Por que você não faz, portanto, uma viagem? E o moço olhou para o médico com decepção e disse: doutor, a minha vida é uma viagem, eu viajo o tempo inteiro, eu não tenho uma localização específica, eu vivo a viajar, eu já viajei todo o país, já viajei grande parte do mundo, portanto não penso que uma viagem poderia me ajudar, porque a minha profissão requer que eu viaje o tempo todo. O médico disse: olha, eu vejo no seu semblante cansaço, tristeza, muito estresse, um comportamento depressivo. Por que você não descansa então das viagens? Por que você não tira férias? Por que você não para em determinado lugar, né, para se recompor? Ele disse: doutor, eu estou te procurando em meio a uma licença de serviço e depois de tudo que eu tenho vivido, não penso que tirar férias iria me ajudar em alguma coisa. E por último, o médico, já sem opções para auxiliar no drama daquele senhor, disse: olha, tem uma ideia, estou ouvindo dizer, e há comentários na nossa cidade, de que aqui chegou um circo. Está na cidade um circo famoso, com muitos personagens, com muitos atrativos. E por que o senhor não vai ao circo? Por que o senhor não vai assistir uma apresentação? Dizem que lá existem muitos shows de palhaços. Por que o senhor não vai assistir o show dos palhaços para o senhor rir, né? As pessoas acham engraçadas as palhaçadas, acham engraçado o que se apresenta no circo. Isso vai ser bom para o senhor. E por que o senhor não vai lá então assistir uma apresentação desse circo? E o moço, com decepção no olhar, disse para o médico, que fazia de tudo para auxiliar na sua depressão, na sua falta de motivação de viver, ele disse: doutor, eu sou o palhaço do circo. Eu trabalho nesse circo. Eu estou nesta cidade porque eu estou nesse circo e eu sou esse palhaço que viveu a vida para fazer os outros rirem. Queridos irmãos, essa história, ela nos remonta aos grandes males do presente século. Pessoas que não têm para onde fugir, pessoas que estão sem saídas, pessoas deprimidas, pessoas sem motivação, pessoas tristes, pessoas sem esperança, assim como a história deste palhaço, pessoas que não vê solução para as suas intimidades, para as suas frustrações. Queridos irmãos, a existência humana, e não é um caso de agora, a existência humana, e não é um problema do século 21, a existência humana, e não é um problema relacionado diretamente à pandemia do coronavírus. A existência humana, ela realmente experimentou o maior de todos os vazios da alma, o maior de todos os vazios da mentalidade, o maior de todos os vazios do coração, o maior de todos os vazios das emoções, por causa do pecado. O pecado, quando entrou na raça humana, o pecado, quando atingiu a raça humana, ele desfez o comportamento, a alegria, a esperança, as coisas que verdadeiramente motivam para a vida. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aqui que o homem deve examinar a si mesmo, procurar se autodiagnosticar, fazer um exame introspectivo,
Fazer um autoexame significa dizer que ele precisa de olhar para dentro de si mesmo, conhecer o seu próprio coração, conhecer a sua própria mentalidade, conhecer as suas emoções. Mas, queridos irmãos, por meio da fé, por meio de uma viagem bíblica, por meio de uma revelação espiritual contida na palavra de Deus, eu gostaria de caminhar com os amados a respeito deste autoexame que devemos fazer, porque é recomendação da palavra de Deus, porque é uma orientação e um conselho da palavra de Deus, que o homem examine a si mesmo. Mas algumas coisas nós descobrimos quando nós nos autoexaminamos, quando fazemos um exame introspectivo. Nós, queridos irmãos, nós fazemos também um exame retrospectivo. Nós olhamos para a história da humanidade, nós olhamos para as coisas que vieram antes de nós, e quando nós voltamos no tempo para conhecer a história da humanidade, o mais longe que nós chegamos é no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem. E a Bíblia diz que Deus criou o homem santo e feliz. Queridos irmãos, porque quando nós nos autoexaminamos, nós descobrimos pela palavra de Deus que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Altíssimo. Foi impresso, foi imprimido em nós a imagem e semelhança do Altíssimo. Gênesis, no capítulo de número 1, versículo 26, a palavra de Deus nos diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, Deus imprimiu na raça humana uma manifestação da sua própria divindade. A palavra de Deus no Salmo 8 diz que nós fomos feitos um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra nós fomos coroados. Nós fomos criados, queridos irmãos e ouvintes, para que nós pudéssemos gerenciar, para que nós pudéssemos dominar sobre toda a criação de Deus. Mas, queridos irmãos, o nosso breve catecismo de doutrina reformada, na pergunta de número 10, nós temos a seguinte asseveração: como Deus criou o homem? Como o homem foi criado por Deus? E a resposta é: Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. E nós entendemos, queridos irmãos, que a imagem e semelhança que foi imprimida em nós no ato criador não significa aspectos de fisionomia, não significa aspectos anatômicos, não significa aspectos biológicos. A imagem e semelhança que Deus imprimiu em nós está relacionada aos atributos de Deus, do seu domínio, do seu governo, que Deus compartilhou com a raça humana. Também o conhecimento, a retidão, a santidade, isso foi compartilhado com a raça humana. Portanto, queridos irmãos, no ato criador, Deus nos fez semelhante a Ele, nesses atributos que Deus compartilhou com a sua criatura. Nós fomos criados por Deus de forma perfeita, de forma santa e de forma pura. No entanto, queridos irmãos, quando nós nos autoexaminamos, nós também conhecemos que na história da humanidade entrou o pecado, e a maior de todas as misérias, e a maior de todos os dramas da humanidade está relacionado com o pecado que entrou na raça humana. E quando nós nos autoexaminamos,
nós conhecemos pela palavra de Deus que nós fomos feitos de forma perfeita, de forma santa, de forma reta, mas o pecado estragou, o pecado modificou a imagem que Deus havia imprimido na sua criatura. O pecado desfigurou a imagem e semelhança de Deus na raça humana. Continuamos criatura de Deus, mas por causa do pecado, nós somos uma criatura desfigurada, alheia, distante e diferente do nosso Pai eterno. O pecado atingiu todas as faculdades humanas. O pecado atingiu a humanidade na sua totalidade. Tudo ficou mesclado e destruído e desfigurado por causa do pecado. E todo o anseio, toda a miséria, toda a depressão e todas as calamidades e tudo aquilo que é negativo e destrutivo que está no meio da raça humana, que faz parte da realidade humana, se tornou por causa do pecado. A palavra de Deus nos diz, queridos irmãos, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 5 e no versículo 3, veja o que diz a palavra de Deus, falando sobre a genealogia dos filhos de Adão. Capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Vou repetir. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Atentem bem, queridos irmãos, para esta asseveração, para esta verdade. Deus criou o casal Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Quando Adão pecou, quando Adão transgrediu o mandato de Deus, desobedeceu a Deus, ele caiu numa situação de desgraça, ele caiu numa situação de miséria. Quando Adão gerou um filho, ele gerou um filho não à semelhança, não à imagem do Criador. Ele gerou um filho à sua própria imagem e semelhança. Quando Sete nasceu, ele herdou, portanto, a imagem e semelhança de um homem caído, de um homem pecador, de um homem por causa do seu pecado condenado à eterna maldição. Não fosse a graça de Deus. Em Sete, nós temos a imagem da humanidade, que é uma humanidade caída por causa dos seus pecados. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que o outro filho de Adão, ou seja, Caim, uma vez que Abel ainda não havia sido morto, mas uma vez que Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, nós percebemos a índole, nós percebemos a moral, a ética, nós percebemos os sentimentos mais controvertidos, mais pecaminosos se aflorando na raça humana. Diz-nos a palavra de Deus, capítulo 4, versículo 6 do livro de Gênesis: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Ira é, portanto, queridos irmãos, um sentimento pecaminoso, oriundo do próprio pecado, da própria miséria da raça humana. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Semblante caído é manifestação de tristeza, semblante caído é manifestação de decepção, semblante caído é manifestação de frustração, semblante caído é sentimento de derrota, é sentimento, queridos irmãos, pecaminoso, por assim dizer. Porque andas irado
e descaiu o teu semblante. Nós vemos em Caim, queridos irmãos, toda a essência do pecado, toda a tragédia do pecado. Diz a palavra de Deus como um conselho e mandamento para a vida de Caim, e o serve também para as nossas próprias vidas: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que o pecado constantemente tende a nos assediar, que o pecado tenta nos atrair. O pecado faz parecer que a sua ação, ela não é tão maléfica quanto pode ser. Nós somos constantemente assediados para uma vida de pecado, mas o texto diz que o pecado é contra nós, porque o pecado ele traz consequências, porque o pecado ele traz maldição sobre as nossas vidas. Portanto, queridos irmãos, o conselho de Deus para a nossa vida é que nós devemos dominá-lo, que nós devemos nos preocupar conosco mesmo. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E aqui lá no livro de Gênesis, para a primeira família, para o primeiro filho, a palavra de Deus está dizendo: examine-se a si mesmo, cuide da sua vida, se preocupe com as suas emoções, veja se estás doente na tua alma, porque o pecado ele é destruidor, porque o pecado ele amaldiçoa, portanto, a raça humana. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a flor, e as nossas iniquidades como o vento nos raptam. E a Bíblia diz que a índole humana realmente é deplorável. A índole humana está completamente dominada por causa do pecado. Em último lugar, quando o homem se autoexamina, quando nós nos autoexaminamos à luz da palavra de Deus, descobrimos que nós fomos criados perfeitos, santos, mas que o pecado desfigurou esta semelhança com o nosso Criador. Mas agora a promessa, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela nos dá uma nova esperança, ela nos dá um novo alívio, ela nos dá uma nova oportunidade, ela nos dá uma nova chance, porque quando nós nos autoexaminamos, mesmo que nós tenhamos caído nos nossos primeiros pais, nas nossas transgressões, a imagem de Deus, ela pode ser refeita em nós através de Jesus Cristo. Através de Cristo Jesus, a imagem de Deus pode novamente ser refletida nas nossas vidas. As nossas emoções podem ser curadas. As nossas emoções, os nossos sentimentos machucados e corrompidos por causa do pecado, podem ser restaurados. A maldição do pecado que pesa contra nós, contra as nossas atitudes, contra a nossa mentalidade, contra os nossos instintos, podem ser restaurados mediante a graça de Deus que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 17 e 18, ele vai dizer estas verdades nesses termos: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se a morte e o pecado reinou através de Adão, a vida e a redenção e a restauração da nossa alma reina através de Jesus Cristo, porque Ele veio para nos dar vida e nos dar vida abundante. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça
justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Portanto, a graça de Deus, ela é estendida a todos os homens. A salvação em Cristo Jesus é oferecida a todos os homens. E todos aqueles que querem se ver libertos dos seus pecados e da maldição da influência do pecado, precisam de recorrer a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa eterna redenção. Em Efésios, o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 4 e no versículo 13, dizendo como essa imagem e semelhança que foi perdida por causa do pecado, ela se torna realidade possível nas nossas vidas, diz o texto, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da plenitude, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que Deus propõe para cada um de nós, através de Jesus Cristo, é que nós possamos experimentar a plenitude da graça de Deus, a mesma que Adão tinha antes do pecado, a mesma que Adão tinha antes da queda. Esta relação de intimidade com Deus, ela é possível. É possível Deus curar a alma humana. É possível Deus restaurar a alma humana. É possível Deus recondicionar os feitos e a vida do ser humano. E Ele fará isso através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Portanto, queridos irmãos, nós devemos orar uns pelos outros, nós devemos querer bem uns aos outros, mas nós precisamos urgentemente dar atenção e prestar atenção às nossas próprias entranhas, à nossa própria intimidade, à nossa própria vida, ao nosso próprio interior. Jesus Cristo diz que deveríamos dar prioridade à nossa vida, quando na parábola ele diz, porque algumas pessoas se preocupam no argueiro que há nos olhos dos outros, não se preocupam com a trave que está nos seus próprios olhos. E assim Jesus também nos orienta a que o homem examine a si mesmo, que o homem se preocupe com a sua própria vida como prioridade para uma vida saudável e feliz diante de Deus e da humanidade. Nós vamos orar nesse momento. Deus amado, nós não sabemos o que se passa no interior de cada uma das pessoas que está nos ouvindo. Ó Deus, nós não sabemos o coração, como anda o coração dos ouvintes desta palavra, mas nós sabemos que qualquer que seja a motivação, pessoas depressivas, com quadros graves, ó Deus, de depressão, pessoas doentes, pessoas sem esperanças, pessoas desconfiadas, inseguras, quem sabe pessoas com sentimentos de suicídio, desejando a morte, desejando o fim da sua existência, porque não vê nela, ó Deus, um sentido, não vê nela felicidade, não vê nela alegria, não vê nela, ó Deus, a clareza, ó Deus, de uma existência feliz. E em nome de Jesus, e no poder que há no nome de Jesus, nós pedimos que estas vidas, elas sejam abençoadas, e que o Teu Santo Espírito possa entrar no coração e na mente dessas pessoas ouvintes neste momento, trazendo o bálsamo da graça, da felicidade, do contentamento que o Senhor tem dado aos Teus filhos. E nesse tempo de tanta incerteza, que o Senhor possa fazer brilhar a esperança da vida feliz, não só aqui e agora, mas também na eternidade. Abençoe, portanto, a vida de cada um desses Teus filhos, e aonde quer que eles estejam ouvindo a palavra do Senhor, é a oração que nós fazemos, e a fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Queridos ouvintes, nós queremos, em nome de Jesus,
desejar a você uma semana abençoada. Pedimos que você continue orando. Nós vamos continuar com o projeto da AME, qual seja o momento de oração das 18 até as 19 horas. Queremos conclamar toda a igreja que continue orando. A programação e essa vigília de oração, essa campanha de oração promovida pela Associação de Pastores de Bairro de São Francisco, ela foi prorrogada até o dia 13, mas nós da Igreja Presbiteriana Monte Sinai, nós vamos continuar indeferidamente orando todo dia das 18 até as 19 horas. Portanto, você faça o seu grupo de oração dentro da sua família, dentro da sua casa, e não deixe de orar pelas mais diversas motivações. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos ouvintes, nós estamos transmitindo essas devocionais e esses cultos através de dois meios de comunicação relacionados à página da Igreja Presbiteriana Monte Sinai, que é a página no YouTube, Igreja Presbiteriana Monte Sinai. Você se inscreve lá no canal do YouTube. Existem políticas no YouTube e quanto mais inscrições nós tivermos lá, melhor para o alcance deste canal, esse meio de comunicação da igreja. Se inscreve, deixa lá a sua participação, o seu comentário, deixa a sua aprovação ou a sua reprovação, e tem um sininho no lado direito da tela, lá do YouTube, e se você clicar naquele sininho, significa que o YouTube vai te notificar todas as vezes que nós fizermos uma nova postagem. Nós vamos, nos próximos dias, estar fazendo 2 postagens por semana, na quarta e no domingo à noite. Também no Facebook, você pode assistir lá, fazer a sua participação, e nós esperamos em Deus que você seja abençoado com esta programação. Amém.